Começando mais um podcast Tudo Junto e Misturado, e o assunto de hoje é um assunto que interessa a todos nós, principalmente para mim, gerir o tempo. Você sabe como gerir seu tempo? Para falar sobre isso, estou recebendo a psicóloga Cleide Neves. Tudo bom, Cleide? Tudo bem, pastora Débora. Gostaria inicialmente de agradecer pelo convite. Eu que é agradeço. sempre uma honra contribuir. Eu falo que é uma característica que sempre é aderida à minha vida, somar com as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, Cleide. E me fala, qual que é a importância da gente gerir melhor o nosso tempo no dia a dia? Vamos iniciar conceituando gerir o tempo, né, pastora Débora? Gerir o tempo diz de técnicas, né, que nós possamos para que nós consigamos bons resultados em todos os nossos objetivos, né? Se você tem um objetivo e você não traça meta, dificilmente você vai ter um sucesso. Nossa, e hoje em dia é difícil, né, fazer isso? Muito difícil, a vida corrida, né, para todo mundo, sem exceção. Realmente é necessário a gente tirar um tempinho para planejar. E quais são os problemas mais comuns na hora da gestão do tempo que a gente encontra? Olha, os problemas mais comuns, de fato, é a pessoa compreender, né, que ela tem que tirar esse tempinho, que seja semanalmente, para que ela se planeje, para que ela trace a meta daquele objetivo, que seja diário, seja semanal, seja mensal. Então, as maiores dificuldades são essas, são as pessoas terem essa compreensão, ter essa visão. Então, a gente tem que tirar um dia, tipo um dia na semana, um dia no mês para programar, tipo, na segunda você programa a sua semana toda. Vamos falar da psicóloga Cleide. Vamos trazer o exemplo, né? Que é um exemplo, não estou trazendo o exemplo de ninguém, vou trazer o meu, por exemplo. Eu atuo como professora universitária, eu sou psicóloga clínica, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, tenho as preocupações também com os meus pais que já estão aí na terceira idade. Então, tudo isso, a vida pessoal, a vida profissional, ela precisa estar ativa. Então, mensalmente, eu acho que fica um prazo muito prolongado para a gente fazer esse planejamento. Eu acho que a gente tem que fazer semanalmente para que o seu dia renda, para que o seu dia seja de fato produtivo. Então, tira aí 1 hora do seu dia. Eu sempre falo que se você tem a condição, a gente vai falar aqui de um modo geral, daquele que tem condição e daquele que não tem, de ter um cantinho na sua casa, aquele cantinho silencioso, aquele cantinho que você de fato vá concentrar. Então você senta naquele ambiente que te traga paz, né? Algumas pessoas sentem essa paz ouvindo música, ouvindo um hino, ouvindo uma música clássica. Então, é subjetivo. Cada um tem essa maneira, né? Tem a sua maneira. Então, na sua maneira, tire um dia, né? 1 hora do seu dia. Semanalmente, isso é um prazo curto, né? Apesar da nossa correria. Apesar que eu acho que também pode ser diário, né? Porque, igual você falou, a gente, principalmente as mulheres, nós assumimos diversas funções, né? Multiprofissionalismo. E tem uma hora que a gente esquece mesmo, que é muita coisa. Então, se colocar no papel certinho, eu falo por mim, gente, eu necessito colocar no papel certinho, porque senão eu vou esquecer, é fato, né? Não, vou dizer um exemplo que aconteceu de ontem para hoje, né? Ontem eu não pude comparecer no consultório porque a minha agenda era externa, né? No dia da mulher, foi uma agenda externa. E eu esqueci minha agenda no consultório. Vocês não fazem ideia, porque eu ainda não me adaptei a uma agenda virtual, uma agenda digital. Do telefone, os notes do telefone. Eu não sei você que é mais nova, mas a minha geração, a maioria, não estou generalizando, que tem aquelas pessoas de mais de 40 que aderiram. Eu, de verdade, não aderi ainda. Eu preciso escrever, senão eu esqueço até senha, gente. Diversas senhas, eu tenho que estar lá escritinho. Isso é um perigo, hein? Tem que tomar muito cuidado. Mas, assim, a agenda, ela é muito importante, seja a maneira que você se encaixe, né? Se você gosta da agenda, o papel ali físico, não desista de anotar, porque os tempos de fato mudaram, né? A tecnologia fez a gente ficar mais acelerado.
Por um lado é bom, mas por outro a gente precisa ter cuidado com os compromissos para que não fiquemos prejudicados na família, né? A criança, eu não sei se vocês aqui têm criança em casa, a minha mais nova tem 5 anos de idade e quando ela vê que dá uma fugida na minha rotina, ela começa a cobrar, fala, mamãe, tem que ficar mais comigo. A mais velha, que é adolescente, não é diferente. Eles sentem falta que a gente cobre, que a gente fala, olha, isso aqui tá errado, não tá na hora, porque eles acham que eles são ilimitados, mas não são, né? Então a gente precisa tanto favorecimento familiar quanto profissional. E, Cleide, a procrastinação, ela é um empecilho na gestão do tempo? Totalmente, 100% empecilho. Tá? Primeiro vamos falar o que é procrastinar, conta pra gente. Gente, procrastinar eu sempre falo para os meus alunos, né? Os meus alunos do curso de psicologia eu falo, olha, não procrastinem, leem bastante, porque a leitura ela é fundamental, né, no curso de vocês. Querem ser bons psicólogos, estejam aptos à leitura. Então, procrastinar é você adiar aquele compromisso que você tem. Vou dar um exemplo, para facilitar a compreensão numa linguagem mais clara, né? Eu tenho um compromisso com a pastora Débora, hoje às 15h30, e aí tem uma semana que estou sabendo desse compromisso, e eu falo, não vou saber o que é o assunto, vou deixar para a última hora. E aí eu chego aqui sem um planejamento, eu estou procrastinando, eu adiei aquele compromisso que eu deveria ter planejado antes para trazer informações coerentes e vou acabar prejudicando o ouvinte, o telespectador e a minha carreira com toda certeza. Então, procrastinar é você adiar um compromisso que você pode fazer no prazo que foi planejado. E isso é um empecilho, né? Porque às vezes a gente fica, eu vou sentar, igual você falou, vou sentar para programar a minha semana. Aí começa domingo, no caso, geralmente, né, que a pessoa senta para a semana seguinte. Aí domingo, 8 horas da manhã. Não, eu vou dormir mais um pouquinho. Quando for 10 horas, eu vou e sento. Não. Deu 10 horas, vou pensar no almoço. Então, vou sair para almoçar. E por aí vai. Quando chega domingo às 9 horas da noite, você já está com sono. Se cobrando, porque no outro dia vai ter que levantar cedo e não fez, né? Exatamente. Eu acho que começa a ter uma mudança aí quando você entende que a sua semana não começa segunda-feira. A sua semana começa dia de domingo, é o primeiro dia da semana. Então, aquele dia é o dia que você tem para repousar, descansar, curtir a família e planejar. Então, os seus compromissos profissionais, né, na maioria dos casos, né? Porque tem profissões aí também que o domingo é a rotina dele, é ali, o dia de trabalho é no domingo, mas a gente está falando do modo que não generaliza, mas que a maioria dos casos, dos compromissos, começam na segunda-feira. Então, compreendam que o domingo você tem também para planejar a sua semana que está começando exatamente naquele dia. Não procrastinem, por favor. Eu vou fugir, vou pegar uma pergunta aqui, eu vou fugir um pouco do roteiro. Sem problemas, não brigue comigo. De jeito nenhum. Mas você é psicóloga, Sim. né? E eu já li bastante te falando que para você se organizar por dentro, né, emocionalmente, você precisa começar se organizando por fora. Sim. A gestão do tempo inclui nisso também? Inclui nisso também. Eu vou mudar um pouquinho a fala, pastora Débora, porque psicologicamente falando, a gente tem que realmente estar bem por dentro para aquilo que aconteça lá fora realmente venha com sucesso, né? Emocionalmente falando, né, eu sempre falo da junção que é a saúde física e a saúde mental. Uma anda de mãos dadas com a outra, sem sombra de dúvida. Porque quando a gente fala sobre autoestima, por exemplo, se eu estou bem interiormente, né, se eu estou bem emocionalmente, não é qualquer assunto que vai me abalar exteriormente, né, fisicamente. Então, é necessário, sim, que nós estejamos muito bem em relação à saúde mental, para que a gente consiga, de fato, planejar, fazer um cronograma, para que, de fato, a gestão do tempo, né, aconteça. Gente, eu sou professora de um curso que chama Gestão Pública, eu fiz uma confusão. É assim mesmo. Mas a gestão do tempo, ela é, de fato, uma sequência
do nosso comportamento emocional. Olha só. Sim. Então, se a gente procrastina muito, quer dizer que alguma coisa emocionalmente também não tá muito bem, legal, não né? Tá bem. E aí eu trago sobre planejamento, né? Eu trago para as minhas alunas, para os meus pacientes, sobre o planejamento e os cuidados da nossa rotina. Algumas pessoas, algumas mães acham que porque a criança de 5 anos de idade, ela brincou, né? Ela teve, na minha casa, por exemplo, eu deixo a garagem, eu não estaciono meu carro, porque aquele ambiente é o ambiente da brincadeira, do brinquedo. Então fica bagunçado, porque já diz o querido Mário Sérgio Cortella que casa arrumada, onde tem criança, não é uma casa feliz. Porque a criança precisa ser criança, se jogar, brincar, e começa ali. O planejamento nosso, da nossa vida adulta, pastora Débora, não começa agora, aos 40, aos 30, aos 20. Começa lá na infância. Então, comece a organizar. Olha, brincou, pode bagunçar, não tem problema. Encerrou o expediente da brincadeira? Vamos guardar os brinquedos, cada um em seus devidos lugares. E aí começa a gestão do tempo. Ai, gente, super interessante. Amei. Você já vai ensinando a criança a gerir o próprio tempo, assim, de acordo com a maturidade dela, né? O nosso comportamento adulto, voltado mesmo para a gestão do tempo, que é a nossa pauta aqui, ela é uma sequência, né? O adolescente, ele está respondendo com a sequência daquilo que ele foi criado ali na infância, que foi levado para ele como aprendizado. Na vida adulta, né? Porque a vida adulta, ela começa ali depois dos 18, né? Apesar que, psicologicamente falando, voltando para a psicologia, existem adultos com 22 anos que ainda está inserido o comportamento do adolescente, né? Mas é sequência. Isso não é a Cleide que está falando, são estudos científicos. Que ótimo! E assim, não ter um bom planejamento de tempo, né, e demandas podem ser prejudiciais na vida pessoal, como a gente falou, e tanto no trabalho. E como reparar isso? Eu já estou vendo que a minha vida está assim, uma bagunça. Temos aí que eu faço? Uma síndrome, pastora Débora, não sei se você já ouviu falar, é a síndrome de burnout. Já ouviu falar? Já. Ela é inserida, né, na nossa vida justamente por conta da falta de organização. Por conta da procrastinação, você vai acumula trabalhos, acumula estudos, você que é estudante, acumula afazeres do seu trabalho, na sua pauta, você deixa para a última hora e aí você cria um certo tipo de comportamento com nervosismo, com alteração mesmo no humor. E isso, a síndrome de burnout, ela está inserida no CID-10. Ela é uma doença. Ela é uma doença. Se não me falta a memória, é o Z730, que é o CID, né? Que é inserida a síndrome de burnout. Então, isso não diz só da Cleide, psicóloga, da pastora Débora, dos demais que estão aqui presentes. Todos nós podemos estar aí adquirindo essa síndrome se a gente não tomar o devido cuidado com a gestão do tempo. Então, a gestão do tempo ela é muito importante na nossa vida emocional, na nossa saúde física também. Porque é aquilo que a gente falou no início aqui da gravação. Se o seu emocional não está bem, você vai adquirir outros transtornos, outras doenças, né? A procrastinação pode te trazer uma depressão? Claro que pode. Você vai ficar preocupado, você vai deixar as pessoas que estão ao seu redor furiosas, de repente, se ela não tiver maturidade e empatia para com a sua situação. Então, você pode ficar gravemente doente. E como que eu faço para reparar? Eu tô vendo que a minha vida tá uma bagunça. O que eu faço para começar consertar? Procura conversar em casa. Se ainda você acha que não é necessário ainda buscar uma ajuda profissional, começa conversando com a pessoa que você mais tem afinidade na sua casa. Aquela pessoa que você acha que vai te ouvir sem te julgar. Porque a maior dificuldade que as pessoas enfrentam, né, as maiores dificuldades enfrentadas, é justamente a situação do julgamento. Né? Aquele negócio que doente o quê? Falta do que fazer. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, a falta de gestão de tempo, a procrastinação, tudo isso leva a doenças, né? A transtornos. E se você não tem essa pessoa
Se você imagina que vai ser julgado, que vai ser mais uma situação a enfrentar, mais uma dificuldade, mais um sofrimento, busque ajuda. Busque ajuda psicológica, né? O psicólogo ele vai te ouvir sem te julgar. Se você não tem a condição financeira de buscar um profissional, tem aí muita escola clínica, tem muito clínica que atende no valor social. Então, busque ajuda. Não é vergonhoso, muito pelo contrário. Vai te ajudar na sua vida profissional, na sua vida sentimental, dentre outros. Você falou que a pessoa às vezes não conversa, né, não procura ajuda com medo do julgamento. Você acha que esse é o maior empecilho para a pessoa gerir melhor seu tempo? É uma das razões, né? A primeira razão, vamos colocar aí um grau. Digamos que a primeira escadinha aí do degrau seria a falta da inteligência emocional. Né? Gente, mas precisa muito, tem demais, falta demais, tem muita gente que eu vejo. Começa aí, porque a pessoa não vai pedir ajuda, pastora Débora, se ela não se vê naquela situação patológica. Se ela não se enxerga naquela situação, ela dificilmente vai procurar ajuda. Mas tem muita gente também que não sabe falar, né? Que eu falo que é falta de inteligência emocional. Que alguém chega e fala assim, relata um problema e a pessoa já fala logo de cara, ah, não, isso é falta do que fazer. Ah, não, você tá de mimimi. Ou então, né? Ou se não, ela traz um diagnóstico. Anda acontecendo muito isso. Eu tenho muito paciente que chega no meu consultório trazendo o diagnóstico, ele chega pronto. Ele fala, olha... Dr. Google, aí você joga lá no Google. Exatamente, aí entra o perigo, né? O Dr. Google, ele tem diagnosticado muitas pessoas e fazendo com que elas ficam mais adoecidas ainda. Então, o profissional, ele tem ali a experiência na prática, a experiência científica, né? A psicologia, ela é uma ciência, né? A psicologia, ela é um estudo científico. Ela completa agora no Brasil 61 anos, completou o ano passado, em agosto de 2022, 60 anos aqui no Brasil de regulamentação no Brasil. E é muito nova se a gente parar para pensar, né, pastora Débora? Então ainda é um tabu que precisa ser quebrado, a gente precisa vencer aí essa barreira, mas infelizmente eu falo por conta da pandemia... foi preciso, no caso, infelizmente, é que foi preciso vir uma pandemia para o psicólogo ser olhado como um profissional de fato importante para a sociedade. Às vezes chega um paciente no consultório que ele quer simplesmente ser ouvido. Então a pessoa ela se limita a falar. E às vezes é até bom ele não falar para qualquer pessoa, porque dependendo de quem ele falar, vai piorar a situação para ele. Igual você falou, falta de inteligência emocional, né? Tanto da pessoa que tá passando pelo problema, quanto da pessoa que tá ouvindo, né? Porque às vezes a pessoa também dá logo uma patada, uma má resposta, e a pessoa que tá com problema já tá se sentindo mal. Retrai mais, né? Piora mais um pouquinho. É o que eu falo, a palavrinha de validação. Você precisa validar o outro, né? Você precisa respeitar o sentimento do outro. Porque por mais que tenhamos empatia, né? A gente não vai estar na pele daquela pessoa, né? Eu posso enfrentar um luto juntamente com a pastora Débora, na mesma situação, foi o mesmo acidente, mas não é que eu sofro mais e que você sofre menos. Não existe sofrimento maior ou sofrimento menor. Existe o sofrimento, mas cada ser é único. Cada pessoa passa por um, Exatamente. Né? Eu costumo falar, cada um tem a sua verdade, né? Com certeza. E, Cleide, como lidar com imprevistos? Às vezes a gente organiza certinho, né? Aquela pessoa extremamente metódica, perfeccionista, só que imprevistos acontecem, né? Como que a gente pode lidar? Tem a palavra prioridade, né? Não que você vai diminuir uma função da outra, um compromisso do outro, não é isso. Mas você vai priorizar aquilo que é inadiável, né? Então, aquilo que não pode adiar, por exemplo... Eu tenho um compromisso ao vivo aqui com você. E eu tenho um compromisso que não está sendo tão urgente que eu possa estar fazendo esse compromisso, realizando esse compromisso na data de amanhã. Eu vou priorizar aquilo que é impossível de mudança
né? Então, a prioridade, você vai escalar uma prioridade daqueles compromissos que eu espero, né, que você já esteja alinhado ali na sua agenda, na ordem. Nada sai 100%. Né? Sempre tem uma alteração aqui, outra ali, um compromisso. É o que eu falo ali para os meus pacientes. Olha, vai ter um dia que aquele paciente que eu atendo semanalmente, vai ter aquele dia que você pode não vir, porque aconteceu um imprevisto e você não pode adiar, me avise com antecedência, não tem problema. Só não deixa para me avisar de última hora, porque aí eu perco um outro paciente naquele horário. Então, a palavrinha é essa, pastora Débora, é priorizar aquilo que é inadiável. Quem tem filho sabe bem, né? Que os filhos são prioridade. Exatamente, você tem um compromisso ali marcado, eu tenho uma agenda cheia com os meus pacientes. Meu filho ficou doente e precisa de uma emergência, não é que eu estou menosprezando o meu paciente. Eu vou ter o respeito de avisá-los, porque a prioridade, a palavrinha que eu trouxe, é a saúde da minha filha. É isso mesmo. E como saber identificar a falta de organização com excessos de tarefas, né? Tem muita tarefa e você acha que a pessoa assim, nossa, é igual você falou, burnout, né? Vai assumindo 300, 500 tarefas numa empresa e quem tá de fora fala, nossa, que pessoa super eficiente. Mas na realidade ela tá com uma confusão dentro ali que não tá dando conta de fazer nenhuma, nem duas, nem três tarefas, né? Justamente a falta de organização, né? Quando a falta de organização existe, quando a falta de planejamento existe, você acorda e fala assim, nossa, não sei o que eu vou fazer primeiro, o que será que eu vou fazer primeiro? Então, vai virar um embaraço, né? E você vai realmente chegar, vai chegar ao final do dia e você pode não render no seu trabalho, você pode não render na sua casa, com a sua família e principalmente com você mesmo. Cleide, vamos fugir um pouquinho também. Quem estuda muito, sabe, para, sei lá, concursos, algumas provas, ou até criança, adolescente, né, que está fazendo Enem, né, e precisa gerir o tempo de estudo. Qual o conselho que você dá para a criança ou adolescente não ficar estressado ou o concurseiro não ficar estressado? Olha, uma outra palavra-chave que eu, como psicóloga, trago para alguns pais ali no consultório é a questão de limites, respeito. Existe casos de pessoas que conseguem estudar com som baixinho, o outro tem que estar silencioso totalmente. Então, primeiro, né, limitar o horário de estudo. Não é porque você tem uma prova amanhã que você tem que ficar de 8 às 20 ligado direto. Isso pode até prejudicar. Ao invés de ajudar você lembrar daquele assunto que você, até mesmo aquele que você teve dificuldade, fez uma revisão, vamos trazer a gestão do tempo, né, que é a nossa pauta. Faça um cronograma, alimente-se bem de alimentos saudáveis, pratiquem atividade física e tudo isso dividido no tempo, né? Tudo isso planejado, como a Débora falou agora há pouco, que seja o seu planejamento diário ou semanal, mensal, crie uma rotina e traga o lazer, insira o lazer também nesse cronograma. Porque a partir do momento que você está focado só naquele assunto, você vai ficar, uma palavra que muita gente conhece aí fora, uma palavra assim, você vai ficar bitolado, né? Você vai ficar... Isso. E o adolescente começa a ficar deprimido, né? Porque... A cobrança é demais, né? É algo muito sério, né? O adolescente, ele precisa ser lembrado, porque a era da tecnologia, isso aqui ficou... É uma ferramenta de trabalho, não só para nós adultos, né? A aula remota aí trouxe para os nossos adolescentes a dependência desse aparelhinho que tanto ajuda e tanto prejudica, né? Precisamos limitar, e quando eu falo limitar, não estou falando dos adolescentes não, estou falando de nós também, estou falando da nossa rotina. Se nós adultos, quem nunca, né? Vou citar uma situação aqui que é algo que aconteceu praticamente com todos nós que estamos aqui no estúdio agora. Quem já pegou o telefone para fazer algo e de repente você vê uma mensagem e você entra nessa mensagem e você fala assim, nossa, eu peguei o telefone, não foi para ver essa mensagem. O que eu vou fazer mesmo? E você fica pensando,
tomem cuidado, que é uma nova situação que está chegando aí, que é a nomofobia. Já ouviu falar? Não me fala que eu tô aqui super interessada. Nomofobia, né? É um novo... infelizmente é novo e a gente espera que acabe. Mas, infelizmente, se a gente não tomar cuidado, vai só piorar. Nomofobia é a dependência que você tem de estar com o telefone perto de você. Gente, eu tava comentando essa semana isso, porque quando eu era criança, né, minha época de criança, até quando eu comecei a adolescência, sair, a gente não tinha o telefone assim, pra ficar, né? E eu fico, como é que eu sobrevivi? Porque hoje a gente tem uma dependência, mas é diferente, né? Você ter que ter o telefone para você, do que, assim, ó. Você chega num ambiente, num restaurante, por exemplo, né? Você vai jantar com seu marido e ali é um momento romântico que o casal vai olhar para o outro, vai lembrar de histórias dos dois. E aí você tem a necessidade de pegar esse telefone e ficar olhando não sei o quê. Então, tomem cuidado com isso. Os estudantes aí que vão para a faculdade, que fica totalmente ali no telefone, é importante que o resultado que a gente vai ter naquele objetivo traçado dentro da nossa gestão do tempo precisa ter limite e nós precisamos nos cuidar para evitar essas síndromes, para evitar esses transtornos. Não, e não ajuda muito a tecnologia com isso, né? Porque minha filha, ela tá no 5º ano, né? Então, tudo a gente pesquisa. Na minha época, a gente tinha a Barça, né? Que pesquisava na Barça, nos livros. Hoje, pesquisa onde? No computador, na internet. Então, você já começa a desenvolver essa dependência. E aí, tudo você pesquisa. Daqui que você liga o notebook, daqui que você liga... Aí quer a instantaneidade, né? Essa geração de agora quer tudo para ontem, quer tudo para agora. Eles não sabem esperar. Não sabem pesquisar, abrir o livro, procurar, não. Até dicionário, né? Você joga lá no Google, já aparece o dicionário todinho, você não precisa ficar... Tem as facilidades, mas tem também as dificuldades, como tudo na vida. Gente, e eu falo, antigamente a gente não tinha telefone, não, a gente saía e aproveitava mais o momento, né? Hoje você vê mesmo, igual você falou, todo mundo no restaurante olhando lá o telefone. Você vai num show, as pessoas, eles estão filmando. Eles não curtem o show, né? Ou tá olhando o telefone, fazendo transmissão ao vivo. Eu falo, gente, exatamente. Não é? Parece que hoje as pessoas não querem viver para elas. Elas querem viver para o outro. E aí, deixa de programar porque está preocupado com o que o outro vai achar e não com o resultado para si mesmo. Então, estou no show X. Os meus seguidores precisam ver que eu estou nesse show. Então, ele não vai curtir o show, ele vai filmar o show inteiro. É mesmo. E aí, depois o show passa, a pessoa não viu o show, só filmou. Sim, e é uma preocupação, né? Porque aí você vê que, será que a autoestima dessa pessoa está elevada? Será que ele está vivendo para ele mesmo? Ele está copiando a vida do outro? Ele quer mostrar para o outro que ele está bem? Precisamos mostrar para nós mesmos, né? Sem ter que provar para ninguém. E como que a gente faz? Quando a gente está começando a chegar nesse grau, o que eu faço para parar, evitar? Alguns aparelhos, né, que não precisa exatamente falar de marca aqui, que a gente né, mas tem alguns aparelhos que ele tem o aplicativo dentro dele mesmo, que ele limita seu tempo. E aí ele bloqueia e você fala, nossa, mas eu fiquei esse tempo todo, nem percebi. E aí você vê o quanto você está dependente daquilo. Outros aparelhos que não tem como que não vem esse aplicativo, você tem aí um despertador, você pode colocar um limite aí, quando despertar você fala, não, a partir de agora eu vou ficar 1 hora sem mexer. E aí você vai se controlando, você começa a trabalhar isso em você mesmo. Não conseguiu? Vamos buscar ajuda. Cleide, me fala aí um ponto que quem já está assim, não conseguindo gerir o tempo... já está numa confusão total, que tem que procurar ajuda profissional, não é conversar dentro de casa, que já está na hora de procurar um psicólogo para auxiliar nessa gestão do tempo. Qual é esse ponto? Olha, ele precisa, voltando a falar da inteligência emocional, quando ele vê, ele já está tendo uma inteligência emocional voltado para o seu comportamento. Então, o que ele faz? Olha, aqui em casa eu não vou nem falar porque eu vou ser criticado, já estão me cobrando isso mesmo, então vai lá silenciosamente, né, cuidar de você, procura uma ajuda, se organize para que você não afete a sua vida financeira,
Tem muitos valores sociais que a gente pode estar disponibilizando, posso estar disponibilizando para vocês aqui, colocar aí na tela, não sei como funciona. E se você tem como pagar por uma consulta para que ela saia o quanto antes, é necessário. A saúde mental, ela diz muito da sua saúde física. Então, aquilo que nem tudo que está bonito por fora tá bonito por dentro e isso mesmo. Foi muito bom te receber aqui, viu? Passa muito rápido o tempo. Já acabou? Já acabou. Aprendi muito, viu? Muito obrigada. Muito obrigada eu fico feliz pelo convite, de verdade. Para mim é uma satisfação, como eu falei no início, eu amo ajudar as pessoas. Se precisar, contem comigo sempre. Será uma honra. Pode deixar, tá? A gente chama e mesmo. Fico feliz com a sua fala de dizer que aprendeu algo. Essa é a minha intenção. Muito bom, objetivo. Viu? Amei esse negócio da criança de a gente já ensinar a guardar, que já ensina a gerir o tempo desde pequeno. Com toda certeza. A criança que ela é organizada, quando ela vai brincar na casa de outra, ela já... Você não vai brincar? Ela se cobra porque ela foi cobrada, ela foi ensinada, né? Acaba ensinando Mas os lembrando outros. que tudo com carinho dentro de cada faixa etária. É isso mesmo. Obrigada, Obrigada viu? eu. E eu te espero no próximo podcast. Pode contar comigo. Um abraço a todos e até a próxima.